Sim. Ok. O som tá bom? Hey. You doing your homework? Can I ask you something? Do you think I'm pretty? What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whatever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. ¿Qué es lo que estás viendo? Nada, es solo un programa de televisión. Oh, ok, voy a ver hasta la cena, ¿ok? Ok. Hana, tulungan mo ako maghain sa hapagkainan, ha? Opo. Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner time. Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe. And thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of love for each other. Los abuelos que tenemos en la familia, que los cuiden mucho y también que toda la gente que necesita ayuda, que los ayuden Dios y también para esta familia bien especialmente Nabinaspasan para ninyo ako todos. ng En el nombre mapagmahal del na asawa Padre. at ang mabuting anak na pinagkaloob ninyo sa akin. Dos 7 bilhões de pessoas no planeta, 2,2 bilhões estão online. Há 247 bilhões de e-mails e 5 bilhões de mensagens de texto enviados a cada dia. Em 2010, uma pessoa passou em média mais de 18 horas por semana online. 40% das crianças nos Estados Unidos vão online e a internet já ultrapassou a televisão como sua escolha de meio de comunicação. Diariamente, 2 bilhões e meio de mensagens pornográficas são circuladas. E diariamente, 47% das crianças recebem mensagens pornográficas não desejadas. Estatísticas mostram que a idade média de ver pela primeira vez a pornografia são 9 anos de idade. 90% das crianças entre 8 e 16 anos já têm visto alguma forma de pornografia. 77% dos adolescentes antes de 18 anos tinham visto na internet. E 80% dos 15 aos 17 anos foram expostos à pornografia extrema. De fato, a indústria adulta diz que de 20 a 30% do tráfico vem das crianças. Mais de 1 bilhão de páginas web pornográficas está apenas a um clique. Metade de todas as famílias cristãs relatam que a pornografia é um problema grave e que aumenta a infidelidade conjugal por mais de 300%. Ainda assim, 67% dos homens, 49% das mulheres pensam que a pornografia é aceitável. Metade de todas as pessoas envolvidas em interações sexuais na internet perdeu interesse em relações sexuais com seus cônjuges. De acordo com a Academia Americana de Advogados, 68% de todos os divórcios envolveu um encontro com um amante novo na internet. Muitos pastores concordam que o apego pornográfico é a dependência mais prejudicial para sua congregação.
Ainda assim, em uma pesquisa conduzida em 2002, 30% de todos os pastores viram a pornografia na internet nos últimos 30 dias. E mais da metade fizeram isso no ano passado. De acordo com uma pesquisa conduzida em agosto de 2006, 20% das mulheres sofrem da dependência à pornografia. Mas há uma saída. Há lugares dedicados a restaurar famílias desfeitas e a educar os pais. Josh McDowell lançou uma campanha completa dedicada a lutar contra este problema. JustOneClickAway.org tem recursos e treinamento se você está sofrendo com esta dependência. Bom, esse vídeo ele foi produzido, né, como eu disse, pelo Just One Click Away, lá pelo Josh McDowell, e é interessante o trabalho que ele faz. Ele é um pastor pentecostal, e o trabalho que ele faz no combate à pornografia, ajudando pessoas a se libertarem, é muito interessante. Mas os dados que esse vídeo traz, eles são assustadores, né? E isso em 2010. Né? Nós estamos em 2021, caminhando para 22. De lá para cá, obviamente, as coisas pioraram. Vejam bem, por exemplo, ele diz no vídeo que o número de divórcios ele aumentou em 300% por conta do vício na pornografia. Né? As crianças são introduzidas numa idade extremamente... eles são introduzidas na pornografia extremamente cedo, né? Com uma idade extremamente baixa, né? Bem novinhos, eles já são introduzidos nesse mundo. Ele fala aí 20% das mulheres são viciadas em pornografia naquela época. Hoje esse número já aumentou um pouco, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como que está agora. Então, assim, o avanço da pornografia e o mal que a pornografia faz, ele só vem aumentando ao longo dos anos. Se já era terrível no passado, hoje em dia está muito pior. Né? Eu vou abrir aqui o PowerPoint, depois eu tenho mais alguns vídeos para mostrar para vocês, mas eu vou abrir aqui o PowerPoint, vou continuar de onde a gente parou. Né? Nós já fizemos 2 partes do estudo, estamos na 3ª, e nós vamos continuar aqui, deixa eu só compartilhar a tela com vocês. Aqui. Ok. Bom, estão vendo, né? Estão vendo a tela? Ok. Bom, nós havíamos lido até aqui, até esse ponto. Eu lembro que eu falei com vocês, né, que pesquisas populares, né, pesquisas sobre filmes populares, né, revelavam que 88% das cenas elas tinham agressão à mulher, né, nos filmes e revistas, enfim. A pornografia ela traz essa característica, né? Em alguns casos, ou na maioria dos casos, ela apresenta uma violência extrema contra as mulheres no momento do ato sexual. E muitas pessoas, muitos homens, vão reproduzir isso em suas casas, em seus relacionamentos. Eu lembro também que eu falei para vocês, eu mostrei o texto para vocês, inclusive do livro As Consequências da Pornografia. Eu não estou com o meu livro aqui porque eu fui pregar sábado passado na igreja do irmão Fred e eu acabei esquecendo lá minha Bíblia, meu livro e 2 livros. Um era esse do professor Felipe Aquino. Mas enfim, eu lembro que eu mostrei para vocês lá no livro que a revolução sexual ela deu meio que um tiro no pé, entre aspas, né? Ela aconteceu o contrário do que ela previa, porque a revolução sexual ela dizia que isso traria liberdade. Na verdade, ela não traz liberdade, ela traz um aprisionamento. As pessoas ficam escravas, né? E aí você tem movimentos como o movimento feminista que teoricamente combatem a violência às mulheres, mas é o próprio movimento feminista que defende a revolução sexual que fomenta a violência contra as mulheres. Então, assim, eles estão combatendo eles mesmos, né? E eu falei de tiro no pé, na verdade é um equívoco, na verdade não é um tiro no pé. Quando a gente estuda as bases, o fundamento do movimento, quando nós estudamos o início do movimento, a intenção daqueles que deram origem a esse movimento, né?
e ao longo do tempo, aqueles que foram entrando nesse movimento, tomando partido por esse movimento, a gente percebe que a intenção era essa mesma. A Suelen deu algumas aulas aqui para a gente sobre isso. Se alguém não assistiu, pode entrar no canal do YouTube, né, do Pregoeiros de Justiça, e lá estão os vídeos lá do estudo que a Suelen apresentou. Mas a gente percebe que, na verdade, aconteceu exatamente o que elas queriam que acontecesse, né? Uma explosão, um boom de sexualidade, né? Uma explosão de sexualidade, só que sem regras, né? Uma sexualidade extremada, como elas diziam, só que sem regras, né? E a ideia é pai com filho, mãe, tudo pode, ninguém é de ninguém, né? Eu até comentei esses dias num grupo que eu estou com alguns amigos, que Tim Maia, ele dizia, né? Vale tudo, né? Menos homem com homem e mulher com mulher. Não, agora vale tudo, homem com homem, mulher com mulher, com bicho, com um cachorro, com um gato. Hoje pode tudo de qualquer forma, né? Então, infelizmente, isso nos trouxe ao ponto em que estamos. Bom, iniciando então o estudo de hoje, né? Eu fiz só uma pequena recapitulação. Acho que é isso. Estou com a língua enrolada. Mas, enfim, só recapitulando, ok? Entre 1994 e 2006, houve um aumento de 82% da pornografia infantil. Ok? Antes, havia um uso escancarado da pornografia. Eu me lembro quando eu era menino, fazia muito sucesso alguns DVDs não, desculpa, alguns fitas de vídeo cassete ainda, de uns filmes chamadas Brasileirinhas, né? Eu me lembro que quando eu era menino isso fazia muito sucesso. Tinham revistas como a Playboy, né, onde as mulheres posavam nuas. Isso fazia muito sucesso. Mas o que fazia sucesso era a pornografia entre adultos, né? A pornografia infantil, ela era mais velada, ok? Não é que não existia, eu acredito que existia sim, mas era muito mais velada, né? As pessoas tinham vergonha de expor isso. Mas com o avanço da internet, com o crescimento da internet, as pessoas tiveram condições de acessar esse tipo de pornografia sem expor o seu desejo a outros. Por exemplo, quando não tinha internet, ou quando o acesso à internet era mais difícil, né, as pessoas tinham vergonha. Eu me lembro que haviam as videolocadoras e a seção de pornô da videolocadora, vocês vão se lembrar disso, ela era separada, né? Não era junto com os outros, os filmes pornográficos não ficavam junto com os outros filmes. Então era numa salinha escondida. E as pessoas que iam até aquela salinha, elas morriam de vergonha. Eu me lembro que as pessoas entravam meio que desconfiadas, olhando para o lado, para ver se, de repente, um amigo não estava vendo que elas estavam ali naquele local. Na hora de sair com o filme, era tudo extremamente rápido, né? Não demorava muito ali, né? Já escondia o filme para que ninguém visse. Com o avanço da internet, isso já não era mais um problema, porque agora a pessoa acessa da casa dela, né, do seu computador, aonde ninguém vê, né? Ninguém está assistindo ela acessando esses sites. Ninguém está vendo que ela gosta desse tipo de pornografia, né? Seja adulto ou infantil, enfim. Ninguém está vendo que ela é uma pessoa pornográfica. Então ficou mais fácil o acesso. Aí a tecnologia ela não para de avançar. Com o tempo veio os tablets, smartphones, e hoje todo mundo tem um computador na mão, um celular, né? Onde você pode acessar ali inúmeras mensagens, e como nós já falamos aqui, quando você não acessa, quando você não procura pornografia, a pornografia te alcança. Às vezes um vídeo de WhatsApp que chega para você. Eu arrumei uma briga na faculdade, quando eu estava estudando, porque nós montamos um grupo de estudo no WhatsApp, né? E aí começaram a mandar fotos obscenas ali no grupo, né? E aí eu me lembro que mandaram a foto de um rapaz pelado lá, na época da Páscoa lá, e o cara tinha um laço nos testículos, sabe?
e aí escreveram embaixo lá, Feliz Páscoa. Quando eu vi aquele negócio, eu falei, gente, vocês estão de brincadeira? Falei, ó, o meu celular, ele não tem bloqueio, a minha mulher usa o meu celular, a minha filha usa o meu celular, os meus amigos usam o meu celular e eu não escondo nada de ninguém, porque meu celular é aberto, não tenho nada a esconder no meu celular. Tanto que eu até brinco que a pessoa que me roubar, ela tá bem, porque não tem nem senha de bloqueio no meu celular. Nem de desenho, nem de número, não tem nada. É só passar o dedo na tela e tá desbloqueado. Entende? Falei, então assim, por favor, o grupo é para estudo. Não mandem esse tipo de coisa. E aí teve uma moça que ficou muito brava comigo e falou que cada um podia mandar o que quisesse e tal. E aí ela tirou uma foto das partes baixas dela lá e falou, então vê se você gosta disso, e mandou no grupo lá da escola, sabe? Aí eu falei para ela, meu Deus, eu falei, imagina essa professora dando aula, né? Nós estudávamos licenciatura na época. Então, assim, as pessoas, elas estão muito pornográficas e, de repente, você tendo um aparelho, um smartphone na mão, você acaba recebendo pornografias, mesmo que você não queira. Grupo de trabalho, dependendo do grupo de família, aparece também, né? Grupo de amigos, né? E, às vezes, até nos grupos da igreja, surgem algumas coisas assim, um descuidado, né, recebe de outra pessoa e acaba encaminhando no grupo da igreja sem querer, eu já vi isso acontecer, né? Então, a gente hoje, você não procura pornografia, mas a pornografia te procura, e para a pessoa pornográfica ficou muito mais fácil quando ela tem um smartphone na mão, entende? Então, hoje é muito mais simples o acesso à pornografia, e a pornografia infantil, ela tem crescido, né? Se você observar, em 12 anos, 13 anos ali, de 2000, desculpa, dá mais ou menos, vai dar uns 12, 13 anos, né? De 2014, de 94 a 2006, o aumento foi de 82% na busca desse tipo de pornografia. Bom, aí a polícia agora, isso aqui já é mais recente, a matéria de 2020, é do ano passado, 28 de maio de 2020, a polícia alerta o aumento do consumo de pornografia infantil durante a pandemia. Esse foi um outro problema que foi criado pela pandemia. Porque André, Oi? só deixa claro que esse consumo de pornografia infantil são pessoas que assistem crianças, né? Sim, Na internet. Não que crianças mesmo, assistem a pornografia. Sim, é pedofilia mesmo, né? São crianças. E aí, quando a gente fala de crianças, não são crianças de 12, 13, 14 anos. Não, é criança de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, né? Existe uma rede, como nós já falamos aqui, a Deep Web, que ali circulam coisas terríveis. No livro As Consequências da Pornografia, o professor Aquino, ele vai falar bastante disso, né? Ele vai falar de homens que abusavam de crianças de 3 anos. Coisas que eles viam nos filmes pornográficos, eles repetiam com essas crianças, né? Então, é criança desde a mais tenra idade até ali sua pré-adolescência, enfim. E a polícia ela alerta que houve um aumento de consumo de pornografia infantil durante a pandemia. Por quê? Os pornográficos, os viciados em pornografia, os pedófilos, eles também têm vida. Eles trabalham, eles estudam, né? Só que com a pornografia, com a pandemia, muita gente foi obrigada a ficar em casa. E aí esse tempo ocioso começou a ser usado para assistir vídeos pornográficos, de pornografia infantil na internet, ok? A manchete ainda diz assim, ó, que durante a ação realizada na quinta-feira, dia 28, né, 28 de maio, né, 4 homens, 28 de maio de 2020, tá? 4 homens foram presos com 50 gigas de arquivos do tipo. E aí, irmão, 50 gigas, tá aqui o Bruno, que é formado na área de TI, 50 gigas é muita coisa, né? É muito material, porque nós estamos falando aqui de fotos, né? De alguns vídeos, né? Tem alguns vídeos que até vai pegar 1 giga ou pouco mais, mas se nós falarmos de fotografia, 50 gigas é fotografia que não acaba mais, ok? Aí, a mesma matéria ainda diz assim, ó, a delegada ela vai dizer o seguinte, percebemos, aquela delegada que aparece na imagem, ela diz assim, ó, percebemos um aumento desses casos, nesse tipo,
desse tipo nesse período em que há necessidade de ficar em casa, e isto fomentou a investigação dos casos para coibir essa prática, declarou Marília. As investigações começaram há 4 meses e resultaram no cumprimento de 6 mandados de busca e apreensão e 4 prisões em flagrante. A polícia apreendeu um professor, presta atenção nas pessoas que estão praticando o crime, né? Quem são essas pessoas? A polícia apreendeu um professor de matemática de 35 anos, um agente patrimonial de 41 anos, um técnico em telecomunicações de 29 anos e um estudante de gestão comercial de 32 anos. Este foi liberado após pagar fiança no valor de R$4.000. Na minha visão, isso deveria ser um crime inafiançável, né? Mas, enfim, o fato é, você tem desde professor, né, a guardas de patrimônio, ok? Técnicos em telecomunicações, né? E aí telecomunicações a gente entende telefone, internet, enfim, né? E o estudante, né, de gestão comercial. Então, assim, são as mais as pessoas mais diversas, né, nas profissões mais diversificadas possíveis, todas elas com uma coisa em comum, que é o vício na pornografia, e nesse caso, pornografia infantil. Conforme a delegada, eles serão indiciados com base no artigo. Tem um artigo, o artigo 241B, né, do ECA, ele prevê de 1 a 4 anos de reclusão pelo armazenamento de conteúdo pornográfico, né? Então, se um computador for apreendido e neles tiverem conteúdos pornográficos, de pornografia infantil, isso dá de 1 a 4 anos de prisão, de 3 a 6 pelo compartilhamento e de 4 a 8 pela produção. Então, quem armazena de 1 a 4, quem compartilha, se você só guardou, de 1 a 4. Se você compartilhou, mandou para alguém, de 3 a 6. E se você foi quem produziu, de 4 a 8, para mim, todas as penas extremamente baixas, né? Mas, enfim. Falando de DST, que é também uma consequência da pornografia, né? Porque a pessoa ela acaba viciando-se em pornografia, ela tenta fazer algumas coisas com a esposa não cede, muitas vezes a esposa não cede aos caprichos do marido pornográfico, ou vice-versa, e então a pessoa, por conta do vício, ela vai buscar isso fora de casa, né? Então aí, ela acaba trazendo para dentro de casa alguns problemas, algumas doenças, por exemplo, né? No livro As Consequências da Pornografia, página 47, o professor Aquino diz assim: também há de se somar os riscos de contágio de enfermidades transmitidas sexualmente, porque os maridos e noivos consumidores de pornografia são frequentemente também frequentadores de prostitutas enfermas e transmissores, eles mesmos dessas enfermidades, as esposas, noivas e conviventes, né? Então, o que eles fazem? Eles saem de casa, se contaminam e trazem a doença para casa. Quando uma pessoa, lá no posto onde eu trabalho, no posto de saúde, nós acompanhamos mulheres que fazem pré-natal. E é solicitado o exame de HIV 2 ou 3 vezes, 3 vezes, se eu não me engano, durante o pré-natal, ok? E aí uma vez eu perguntei, eu falei, mas peraí, doutor, se já fez o primeiro exame e deu negativo, por que tem que continuar fazendo? E aí eles comentaram comigo na época, alguns médicos ali, algumas pessoas da saúde comentaram comigo. Eles disseram que muitas mulheres elas são contaminadas durante a gestação. Porque o que acontece? Faz o primeiro exame, não deu nada. Só que a mulher, quando ela está gestante, às vezes ela não é tão disposta à relação sexual como ela era antes, né? Então, às vezes, ela vai rejeitar o marido por algum tempo, né? Existem algumas situações que ocorrem enquanto a mulher está gestante. E aí, o que esse homem faz? Ele sai e procura fora. E aí, ele se contamina fora. Depois, ele vem, uma hora ou outra, durante esses 9 meses, ele vai ter relação com a esposa. Entende? E nessa relação, ele acaba contaminando a mulher. Então, às vezes, no primeiro teste, ela não estava contaminada, ou o vírus estava incubado. O vírus do HIV, por exemplo, né? Que é uma DST, ou outras doenças, né? Não haviam se manifestado ainda. No primeiro exame, ele dá negativo. No segundo exame, já pode dar positivo, ou no terceiro também. Entende?
Então, muitas mulheres, elas são contaminadas em casa. Eu mesmo tive um caso lá no posto que eu trabalho, de um senhor, né? Ele funcionário da rede também, né? Ele chegou lá no posto com um problema, ele estava com o seu pênis estava com inchado, enfim, ele me contou, né? Eu não vi, graças a Deus, mas ele me contou, né? Porque ele ficou com vergonha de contar para a enfermeira. E aí ele veio falar comigo. Ele falou, rapaz, eu posso falar com você? Eu falei, olha, não adianta, porque quem cede a vaga é a enfermeira. Ele falou, não, mas deixa eu te contar, eu tô com muita vergonha, e aí você conta para ela me encaixar com o médico. Eu falei, tá bom. E aí ele começou a me contar a história. Um senhor, 61, 62 anos, né? Ele disse que saiu, foi num lugar que tem lá perto do serviço lá, que do fim de semana lá a gente sabe que acontece umas coisas lá, tem umas mulheres da vida lá que acabam se relacionando com alguns homens lá que pagam elas. Aí o que acontece? Ele foi lá, se relacionou com uma mulher, não usou preservativo e aí ele pegou essa doença, né? E aí ele chegou lá no posto desesperado. E aí ele me contou. E aí eu conversando com ele, eu falei, mas o senhor mora onde? Ah, eu moro em tal lugar. O senhor tem família? Tenho esposa e filhos. Aí eu falei, o senhor tem esposa? Ele falou, tenho. Eu falei, o senhor tá de brincadeira? E aí, quem me conhece sabe, eu não tenho muita paciência para essas coisas. Eu falei para ele, o senhor tá maluco? O senhor é da rede, é uma pessoa instruída, o posto tem preservativo gratuito, não que devesse usar, né, já que está pulando a cerca, está fazendo isso fora do casamento, mas já que vai fazer, pelo menos preserva a coitada da mulher que está em casa. Eu falei, o posto tem preservativo gratuito, o senhor faz um negócio desse, o senhor contamina a sua esposa, né? O senhor não tem noção das coisas, né? Que maluquice é essa? E aí ele ficou meio constrangido lá, conversou comigo um pouquinho, né? E aí eu fui lá, levei para a enfermeira encaminhou para o médico disse que ele realmente estava com um problema sério. Enfim, então isso acontece muito, né? 75% das idosas, como no caso desse senhor que eu acabei de relatar, porque ele já era um idoso, a esposa também, 75% das idosas foram infectadas por seus maridos, né? Então, a infidelidade levou o HIV para dentro de casa. 75% das idosas infectadas foram infectadas pelos seus esposos. Jairo Bauer, ele tem uma coluna no UOL, né? Chama Viva Bem, e ele diz assim que a DST não é mais incomum em relacionamento monogâmico. Por quê? Nós entendíamos, né, que há um entendimento de que um relacionamento monogâmico entre duas pessoas apenas, a doença, a DST, teria mais dificuldade de entrar, ou ela não entraria nesse relacionamento. Mas há um estudo que diz que hoje já não é incomum. Os fatores eu já venho apresentando para vocês, a questão do adultério de uma das partes, mas olha o que ele diz. Um estudo sugere que casais em relações monogâmicas têm a mesma probabilidade de contrair doenças sexualmente transmissíveis que indivíduos com múltiplos parceiros. E isso acontece, é claro, porque muita gente trai e omite o fato do parceiro, né? O trabalho publicado no The Journal of Sexual Health e divulgado no jornal britânico Independent contou com 556 pessoas, homens e mulheres com maiores de 18 anos e parceiro estável, né? Desse total, 351 estavam em um relacionamento monogâmico e o restante em um relacionamento consensualmente não monogâmico, ou aberto, que eles chamam, né? E isso é uma outra característica da revolução sexual que eles conseguiram, né? Agora você tem chamados relacionamentos abertos, onde duas pessoas se relacionam, mas ao mesmo tempo elas podem sair com quem elas quiserem, seja homem ou seja mulher, podem fazer sexo com quem elas quiserem, mas depois elas voltam para casa ali e continuam sendo marido e mulher. Eu não consigo compreender isso, para mim isso é um absurdo tremendo. Eu me lembro uma vez, eu conto isso, já contei para alguns amigos, a minha mulher está aqui atrás de mim, ela não me deixa mentir. Uma vez eu sonhei que a minha esposa havia me traído, eu sonhei que ela havia me traído,
eu fiquei bravo com ela, acordei chamando ela, chacoalhando ela, e ela falou, acordei assustado, chacoalhando ela, e ela, o que foi? Eu falei, você me traiu. E ela falou, não, você tá dormindo, abre o olho. Aí eu abri o olho, vi que ela tava lá. Mesmo assim, eu fiquei ainda um dia e uns 2 dias com raiva dela. Então, assim, a ideia de um outro homem para mim é assustador. É uma ideia assustadora, sabe? Eu não consigo lidar com isso, né? Mas tem pessoas que conseguem viver dessa forma, né? Se relacionam entre si ali e depois saem com quem quiser também e ainda continuam no chamado relacionamento aberto, que para mim é um absurdo. Outro tipo de relacionamento que foram criados, né, que tem surgido agora, são os trisais. Não sei, já devem ter visto falar. Se vocês não viram, pesquisa na internet, trisal. E você vai ver que um trisal é um casal de 3 pessoas. Aqui em Guarulhos, há um tempo atrás, eu estava lendo uma manchete, aqui em Guarulhos tem um trisal, né? São 2 homens e uma mulher. Eles moram juntos, os homens dividem a esposa, sabe? É um absurdo isso, né? Você tem relacionamentos poligâmicos, como o daquele rapaz que faleceu, aquele cantor de funk, Mr. Catra, né? Onde ele tinha várias mulheres. Enfim, então, esses novos relacionamentos vêm surgindo por conta da maldita revolução sexual, né? E esses relacionamentos tendem a facilitar o contágio de DST. Bom, outra característica é o vídeo, ele dizia que 20% das mulheres eram viciadas em pornografia, né? Esse número cresceu um pouco. No livro As Consequências da Pornografia diz assim: as mulheres estão buscando mais prazer feminino, diz Pablo Dobner, diretor executivo e cofundador do Erika Lust Films, uma empresa que produz conteúdo adulto. Conteúdo pornográfico, tá? Mulheres brasileiras são as que mais veem pornografia, diz pesquisa. Levantamento põe Filipinas ao lado do Brasil em primeiro lugar e foi feito por 2 dos maiores sites de material pornográfico gratuito. Um é o Pornhub e tem um outro aí que agora me fugiu o nome. O Brasil, ele ocupa o primeiro lugar junto com as Filipinas, quando se fala de mulheres viciadas em pornografia, e esse número é de 33% dos viciados em pornografia. 67% são homens, 33% dos viciados em pornografia são mulheres no Brasil, né? O número lá da pesquisa dizia que nos Estados Unidos o número era de 20 mulheres, mas isso 20% das mulheres, 20% dos viciados em pornografia eram mulheres, mas isso era em 2010, esse número já subiu demais. Bom, a questão do sexo fora do casamento. Bom, por que o sexo fora do casamento é um problema? Seja ele em adultério ou não, tá? Pode ser 2 pessoas que se conheceram. Alguns amigos aqui que me tem no Facebook vão se lembrar, talvez, espero que sim, de uma postagem que eu fiz recentemente, falando sobre os jovens se guardarem para o casamento, né? Eu compartilhei uma postagem que dizia que o jovem ele tem que se guardar para o casamento. E algumas pessoas entraram e fizeram comentários do tipo, não, mas vai se casar sem experimentar antes? Né? E se o cara não for bom de cama? E se a mulher não for boa de cama? Gente, não existe pessoa ruim de cama quando você só conhece um. Se é aquele que você conhece, aquele é o bom, aquela é a boa. Ponto. Silvio Santos disse isso muito bem, né? Para sua filha, ela perguntou para ele, vocês podem encontrar esse vídeo na internet, ela perguntou para ele se ela deveria ter esperado o casamento, né, para ter filho, ou se ela poderia, mesmo como ela fez, ter filho antes do casamento, né? E ele falou, você deveria ter se casado, você deveria ter esperado. E ela chama ele de machista e ele diz assim, não é machismo. Tanto o homem como a mulher, porque quando você sai experimentando várias pessoas, e aí depois de experimentar várias pessoas você se casa,
Se aquela pessoa com quem você se casou não atingir a expectativa que você tem, e normalmente nunca atinge, quando uma pessoa se relaciona com muitas outras pessoas e no final ela se casa, a pessoa com quem ela se casou, normalmente, via de regra, não vai atingir as expectativas, né? Porque ela tem muitas experiências. E aí o que acontece? Ela fica se lembrando, Silvio Santos disse isso para a filha, a pessoa fica se lembrando dos outros relacionamentos. E aí ela tende a adulterar ou a abandonar o marido e voltar para um desses relacionamentos ou continuar procurando o relacionamento perfeito. Entende? Quando a pessoa só conhece uma única pessoa, quando ela conhece um único parceiro, isso não acontece. É aquilo que ela tem, aquilo a satisfaz, porque é aquilo que ela conhece. Ok? Então, a probabilidade de um casamento onde as pessoas se casam virgens durar, ela é muito maior. Não estou dizendo que 100% dos casamentos onde as pessoas se casam virgens vai ser duradouro, vai ser eterno. Não é isso que eu estou dizendo. Existem as exceções. Mas se nós compararmos a probabilidade entre um casamento de pessoas virgens com um casamento de pessoas que já experimentaram de tudo, né, e se casaram, o casamento de pessoas virgens, entre pessoas virgens, ele tem uma probabilidade muito maior de ser duradouro, né? Então é por isso que quando nós vamos à Bíblia, por exemplo, a Bíblia vai dizer que o homem, ele precisa ser marido de uma mulher só, a mulher precisa ser esposa de um homem só, né? Diz que a Bíblia nos orienta, né? O Espírito de profecia nos orienta a nos guardarmos até o casamento, né? Existe uma bênção para aquele que se casa virgem, né? E a bênção, ela passa muito, não só porque Deus vai fazer desse casamento próspero, não é isso, não é nesse sentido. A bênção passa muito pelo fato de que a obediência em se guardar vai fazer com que esse casamento perdure, com que esse casamento dure, né? E aí o professor Aquino aqui, ele vai dizer assim, ó, que as consequências do sexo vivido fora do casamento são tão terríveis, são terríveis, né? Ele vai falar famílias destruídas, mães e pais jovens solteiros, filhos muitas vezes abandonados, vivendo em orfanatos, crianças órfãs de pais vivos, né? Então, o que o casamento, o sexo fora do casamento proporciona? Famílias destruídas, pessoas que se casam muito cedo sem estarem preparadas, né? E aí se ficam juntas. É um relacionamento difícil, ruim, acontecem brigas. Aí elas se separam, perdão, e destroem a família, porque aí ficam os filhos de um lado, o pai, a mãe o pai do outro, ou os filhos ficam com o pai e a mãe do outro, né? São famílias que acabam se deteriorando, se desfazendo ali. Mães e pais jovens solteiros, né? Aí você tem aí meninas de 15, 16 anos, 17 anos tendo filhos, e aí é um relacionamento ali que aconteceu por né, um namorico ali de criança, porque é uma criança, uma menina de 15 anos, né? Mas aí foi lá, avançou o sinal, engravidou, e aí o menino também não tem condições nem responsabilidade para assumir o filho, e aí a menina já fica solteira desde de novinha, né? Já tem que criar um filho sozinha, entende? Os filhos, muitos filhos são abandonados por conta disso, porque os pais não têm condições de criar, aí largam em orfanatos. A gente já viu aqui casos de crianças abandonadas em lata de lixo, né? Crianças órfãs de pais vivos, né? Como o texto diz, crianças viciadas em drogas vivendo na rua e abortos. E aqui eu queria fazer uma observação importante. Nós vemos hoje um movimento, e aí novamente o movimento feminista chama essa responsabilidade para si, de ser a favor do aborto, né? Vamos ser a favor do aborto, permitir que as pessoas abortem. Por que eu sou contra? Um dos motivos de eu ser contra é porque o aborto fatalmente vai ser usado como anticoncepcional. As pessoas não vão se prevenir, já não se previnem. E aí, com a liberação do aborto, elas vão continuar sem se prevenir e, quando engravidar, simplesmente vai abortar.
né? O aborto vai se tornar mais um método contraceptivo, entende? E esse movimento a favor do aborto, né, eles promovem a ideia da revolução sexual, todo mundo com todo mundo, sem idade limite para isso, né? Qualquer idade pode, né? Desde a da mais tenra infância até a idade adulta, enfim. Essa semana eu estava vendo algumas reportagens de pessoas de muita idade que compram crianças. Eu vi um homem de 75 anos que se casou, comprou, né, no Afeganistão uma menina de 5 anos de idade, se casou com ela. Sabe, assim, são coisas absurdas, né? E aí o que acontece? Vem a questão desse sexo livre, enfim, né? Aqui no Brasil, graças a Deus, isso não acontece, pelo menos se acontece a gente não sabe, né? Mas vem desses homens muito velhos casarem com meninas muito novas, mas vem a questão desse sexo livre e acaba gerando gestações, e a gestação gera o aborto, aí vem os movimentos identitários e dizem que o aborto tem que ser liberado, enfim. Mas se a gente combatesse, e aí é para isso que eu quero chamar a atenção de vocês, se a gente combatesse isso na fonte, não seria muito melhor? Por exemplo, quando Deus diz para nós nos guardarmos para o sexo depois do casamento. Imaginem vocês uma sociedade perfeita, orientada pela Bíblia, onde as pessoas se guardam. Presta atenção quantos problemas seriam evitados. Não haveriam famílias destruídas, não haveriam pais e mães jovens solteiros, não haveriam filhos abandonados, as crianças não teriam que viver nos orfanatos, as crianças não seriam jogadas na rua para se tornarem viciadas em drogas, e não seria necessário o aborto. Então, o aborto em si, ele acaba sendo a consequência de uma desobediência. Quando nós desrespeitamos a palavra de Deus, desrespeitamos a Bíblia e a orientação que Deus nos dá, isso gera consequências. Quais são as consequências? E a gente pode observar isso mesmo dentro da igreja, viu, irmãos? Não é só no mundo, não. Não é só fora da igreja. Dentro da igreja. Quantas mães solteiras dentro da igreja vocês conhecem porque avançaram o sinal, porque desrespeitaram o mandamento, a ordem de Deus, né? Então, quando a gente obedece, nós somos beneficiados. Olha quantos problemas nós conseguimos evitar, né? Simplesmente nos guardando, né? Não no nosso caso, obviamente, a maioria aqui já é casado, mas dos solteiros, simplesmente se guardando para o dia do seu casamento, para o seu cônjuge, né? Famílias destruídas, mães, pais, jovens solteiros, filhos abandonados, abortos, né? E olha quantos problemas nós criamos quando nós avançamos o sinal, ou quando o jovem avança o sinal, ok? Bom, vamos lá. Lares destruídos por adultério, né? O sexo fora do casamento, né? Ele é adultério também, né? Ou melhor, ele se manifesta também através do adultério. O sexo fora do casamento não acontece só com duas pessoas que não são casadas. Às vezes, duas pessoas casadas, uma pula a cerca e realiza o sexo fora do casamento. Pais que vivem aventuras fora do casamento. Quantas pessoas, irmãos, a gente conhece pessoas que tiveram a vida destruída porque tentaram se aventurar fora do casamento achando que ninguém ia saber, acabaram perdendo tudo que tinha, acabaram magoando o seu cônjuge, sabe? Outra coisa interessante aqui. Esse daqui está no Terra, tá? Você pode encontrar lá essa reportagem. Ela é do Daily Mail, é um jornal britânico, se eu não estiver enganado. Não, acho que é dos Estados Unidos, né? Bom, a pornografia torna homens mais receptivos ao casamento gay. Entenda uma coisa, eu não estou dizendo que a pornografia torna as pessoas gays, ok? Mas a reportagem, né, o artigo diz que, eu vou ler para vocês, quando o assunto é casamento entre pessoas do mesmo sexo, muitos homens heterossexuais costumam se opor. No entanto, de acordo com uma pesquisa da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, assistir pornografia pode torná-los mais receptivos à ideia. Dados são do jornal Daily Mail, ok? Esse Daily Mail eu não tenho certeza se ele é americano ou britânico. A universidade é americana, o jornal não me lembro agora. Mas o fato é,
Como eu disse, eu não estou dizendo que a pornografia torna as pessoas homossexuais, mas que ela torna a aceitação da prática homossexual mais fácil, mais apetecível, mais fácil de ser digerida, isso torna. Entende? Então, mesmo que ela não tenha o poder de transformar a pessoa que assiste em homossexual, ela tem o poder de transformar a aceitação dessa pessoa, né? Então aí, voltando aos movimentos identitários, talvez nós possamos também aqui encontrar uma outra razão pela qual a pornografia é tão fomentada, é tão disseminada, né, entre esses movimentos, essa liberdade sexual, porque ela causa uma mais fácil aceitação das práticas, né, e dos hábitos, dos costumes, dos desejos das pessoas, dessas pessoas, entende? É interessante isso, né? E é óbvio também que uma outra coisa a gente não pode negar, que o viciado em pornografia, ele não tem limites, né? Como nós já falamos nos estudos anteriores. Então ele vai hoje, por exemplo, ele vai iniciar numa prática hétero, mas ele talvez não se torne um homossexual, mas ele vai experimentar o homossexualismo, ou a homossexualidade. Experimentar tendo relações com pessoas do mesmo sexo. Talvez depois ele até volte à prática e fale, não quero mais, vou continuar sendo hétero aqui, enfim. Mas ele vai passar por essas práticas, porque a busca pelo prazer exige isso, né? Exige que ele experimente todo tipo de relação sexual. E óbvio que eu estou falando daqueles que mais se embrenharam dentro do vício, né? Que mais se aprofundaram no vício. Mas ele vai experimentar animais, vai experimentar pessoas do sexo oposto e pessoas do mesmo sexo, ok? Existem casos disso, né? Então, talvez não torne as pessoas homossexuais, mas a pornografia é sim uma porta de entrada para o homossexualismo, né? E aí a reportagem está aí, os irmãos podem pegar depois e lê-la por completo. Agora eu quero mostrar para vocês algumas pessoas que se tornaram criminosas por conta do vício da pornografia, né? Um homem de Barcelos, viciado em pornografia de menores, foi condenado 3 vezes. Irmãos, prestem atenção nessa história. Ele era viciado em imagens e vídeos de pornografia de menores. Ele foi condenado em 2017, 2018 e apenas de prisão por esse crime, mas reincidiu em 2019. O Tribunal de Braga vai agora fazer o cúmulo jurídico. O que eles vão fazer? Eles vão pegar e juntar as 3 sentenças aí, né, para condenar esse rapaz chamado Antônio Pinheiro, de 52 anos, de Barcelos. Olha isso. Eu quero ler só uns trechinhos da reportagem para vocês. Começou por ir a 2 cafés de freguesia de Gamil, onde utilizou a internet através de um perfil falso no Facebook. E aqui uma outra coisa, irmãos, que as pessoas precisam tomar cuidado, principalmente os pais, precisam tomar cuidado com as amizades dos filhos em redes sociais. Porque a rede social, ela oculta muita coisa. A pessoa que está do outro lado, você não sabe quem é, né? Você não conhece a pessoa. Às vezes você vê uma foto lá, mas não necessariamente é da pessoa. É da pessoa que está falando, né? E era o caso aqui, ó. O que ele fazia? Ele se disfarçava, né, no Facebook, ele usava um perfil falso, descarregando imagens de um vídeo de 39 segundos com uma rapariga, né, aparentando ter 5 a 10 anos. Você sabe que rapariga é menina moça em Portugal, né? Então, aqui no Brasil é uma ofensa, em Portugal não. Um vídeo de uma rapariga, aparentando ter entre 5 e 10 anos em poses e atos sexuais. Por isso foi condenado a 1 ano e 10 meses de prisão, pena que ficou suspensa. Numa outra ocasião, em 2018, importou para o telemóvel
3 fotos com menores do sexo feminino nas mesmas atitudes. Enviou-as para uma pessoa conhecida no Brasil, descoberto pela PJ, foi julgado e condenado à mesma pena, 1 ano e 10 meses de prisão, mas substituídos por 480 horas de trabalho em favor da comunidade. Em 2019, tornou a importar imagens com menores, de novo apanhado, tendo pela terceira vez apenas subido para 2 anos, também suspensos. O Tribunal Coletivo agora fará o cúmulo das 3 penas, anota que o arguido agiu para satisfazer os seus instintos libidinosos e assinala que o crime de pornografia de menores é doloso, não se exigindo que haja um dolo específico para o arguido, para aquele ser sentenciado. Bom, enfim, perceba como age a pessoa que é viciada em pornografia. Ele não tem limites, ele não se contém. Ele foi pego em 2017. Teoricamente, ele nunca mais deveria mexer com isso. Mas ele cometeu o mesmo crime em 2019. Depois ele cometeu o mesmo crime em 2020. Em 2018 primeiro, depois de 2019. Então, assim, se ele for solto agora, se ele foi solto em 2019, ele vai cometer em 2020, 2021. Ele não vai parar. E esse não parar, às vezes, ele leva a extremos muito piores do que apenas compartilhar e ver vídeos na internet, né? Tem um artigo também de 2018 no Correio Brasiliense, também está na internet, vocês podem acessar, né, que fala dos reféns da pornografia, a compulsão que transtornou suas vidas. Olha o que essa moça diz. Celular à mão gravava o vício difícil de se livrar, que se assemelha à dependência química. Olha o que ela diz. Foi a experiência mais tenebrosa e desesperadora e solitária da minha vida. Eu me senti no fundo de um abismo. Tudo ao meu redor era silêncio. Silêncio dos amigos, da família e aparentemente até de Deus. Vivia completamente sem esperança de que alguém me estenderia a mão para me resgatar. O relato de Sônia se refere ao tempo em que a moradora de Brasília se sentia refém da pornografia. Ela tinha necessidade de assistir vídeos eróticos na internet tão frequentemente que outros aspectos da vida começaram a ser prejudicados. Ao perceber que passava tempo demais em busca por esse tipo de material, tentou parar, mas percebeu que não conseguia, né? Ela era viciada. Ela tentou parar, ela viu que estava prejudicando ela, mas ela não conseguia largar. A compulsão por pornografia é um fenômeno que ganhou maior dimensão recentemente e ainda divide médicos e cientistas. Enquanto alguns estudos sugerem que vídeos de sexo explícito podem viciar de fato, como uma droga, outros apontam para que tal tipo de dependência ainda não é suficientemente documentado para ser considerado um transtorno ou doença. Porém, um grupo de apoio e consultório de médicos e psicólogos são cada vez mais comuns. Em grupos de apoio e consultório de médicos e psicólogos são cada vez mais comuns histórias como a de Sônia, o que traz uma certeza. O acesso fácil a conteúdos pornográficos faz com que muitos tenham uma relação pouco saudável com esses vídeos, né? E aí vai falar aqui também de um rapaz chamado Fábio Augusto, né, que ele é especialista em terapia sexual, né, de psicologia. Enfim, ele foi ali e criou alguns métodos. Eles tentam ajudar essas pessoas, né? Eles tentam socorrer essas pessoas, né? Vai falar da sensação de impotência, como a da Sônia, por exemplo, como essas pessoas têm, como quando chegam até elas. Depois eu vou deixar para vocês aqui, vocês podem ler na íntegra, ou vocês podem pegar a reportagem, né, para vocês lerem completa. Mas olha isso aqui, ó, cada vez mais. Para quem estuda o tema, não há dúvidas de que esse é um problema da era digital. Olha que interessante. Na primeira parte da reportagem, eles disseram que alguns divergem do tema, achando que não há dados suficientes para provar que a pornografia causa dependência. E aí aqui agora eles vêm dizer assim, para quem estuda o tema, não há dúvida que esse é um problema da era digital. Pornografia, lembra os especialistas, praticamente sempre existiu. Era consumida pelos gregos antigos, milhares de anos atrás, mas a internet deixou uma quantidade e uma variedade quase infinita de estímulos acessíveis
a qualquer momento por meio de computadores, tablets e celulares. Com a internet, a pessoa abre 15 vídeos de uma vez e ela pode adiantar cenas, ver diferentes tipos de sexo. A quantidade de estímulos que ela fica exposta em uma hora é muito maior do que a que um indivíduo há 40 anos teria ao longo da vida inteira. Irmãos, isso é um absurdo. Porque, realmente, na internet você pode abrir aqui 15, 20 vídeos de uma vez só, adianta, volta, vê e revê a cena. E a quantidade de estímulos que hoje um viciado é exposto em uma hora, há 40 anos atrás, uma pessoa não seria exposta durante a vida inteira. Percebe como é terrível isso? Para a grande maioria, esse entretenimento, aparentemente, não tem grandes consequências. Levantamento feito pelo Instituto Kinsey, nos Estados Unidos, concluiu, em um artigo em 2014, da Associação Psicológica Americana, aponta que 9% dos consumidores de pornografia disseram ter sentido de parar e não conseguiram, como foi o caso dessa mulher. Mas agora eu quero mostrar um outro caso para vocês, eu vou avançar isso daqui. Antes, deixa eu só ler isso daqui que é interessante. Como que você consegue curar a pornografia? Segundo o psicólogo, o especialista, o Caló, né? Acho que é Fábio Augusto Caló. O que ele diz? Que para a pessoa se curar, é necessário, o Bruno conhece melhor essa linguagem, é necessário fazer um reboot cerebral. Você precisa reiniciar o cérebro. Ok? Ele diz assim, ó, referência na área, o especialista em terapia sexual, Fábio Augusto Caló, adota um tratamento de reeducação comportamental, que começa na abstinência. Vocês vão se lembrar nos estudos anteriores que o vício na pornografia ele altera o comportamento, né? Então, para você conseguir consertar essa pessoa, você precisa reeducá-la, né? Promover uma reeducação comportamental, né? Começa na abstinência, aliada a uma técnica chamada reboot, reiniciar cerebral, que ajuda o paciente a restaurar a sensibilidade natural. Lembra também, eu mostrei para vocês, o cérebro perde a sensibilidade. Então agora você precisa restaurar essa sensibilidade. A melhor forma de alcançar esse objetivo, diz Caló, é dar ao cérebro um descanso de todo o estímulo sexual intenso. E aqui é a grande dificuldade, irmãos. Como que você dá um descanso para o estímulo, do estímulo sexual para o cérebro, se tem pornografia em todos os lugares? Percebe? Essa pessoa ela precisa ficar internada, ela precisa ficar isolada. Olha o que ele diz. O que conclui, além dos vídeos de sexo, masturbação, orgasmo e até fantasias sexuais, a pessoa também aprende a controlar padrões de pensamento por meio de meditação, alongamento, respiração, e aí a meditação aqui, obviamente, substituiria por um estudo da palavra e oração, né? No nosso caso, né? Tudo com o objetivo de desacelerar, explica. No início, segundo Caló, é muito difícil, porque o cérebro fica privado do estímulo constante da dopamina. Lembra que eu mostrei isso para vocês também? O cérebro é inundado por dopamina. Só que agora você corta a dopamina, né? E as outras substâncias neuroquímicas. É preciso evitar os chamados gatilhos. Eu lembro que nós falamos disso também no primeiro estudo, quando o Dânio ainda estava com a gente, a Suelen também comentou da experiência que ela teve com algumas pessoas viciadas em drogas, né? A gente precisa evitar os gatilhos, como ficar sozinho. Uma pessoa que é viciada em pornografia, ela não pode ficar sozinha. Ser exposto a imagens eróticas, né? Vivenciar situações de estresse. Essas medidas enfraquecem as conexões que ligam a satisfação de curto prazer ao pornô, explica o psicólogo. Então, assim, a pessoa que está viciada é muito difícil tratar, mas o tratamento passa por uma reiniciação cerebral, reeducação comportamental, uma abstinência, né? E aí, obviamente, vão ter crises. Ela precisa ficar distante dos gatilhos, imagens, vídeos, filmes, né? Cenas que possam lembrá-la das questões pornográficas. Então é muito complicado. E aí
praticamente essa pessoa precisa unicamente conseguiria isso sendo isolada, né? Para poder se afastar um pouco desses estímulos, né? Que estão em todas as partes. Nós já falamos isso aqui. Quando você não procura a pornografia te encontra. Aqui, uma história interessante, talvez vocês já tenham ouvido falar, né? O ator Terry Crews, é o pai do Chris, né? Mais conhecido Julius, né? Mas ele fez outros filmes também, ele era jogador de futebol americano. E ele foi viciado desde os 12 anos, viciado em pornografia. Tem um vídeo dele que eu gostaria de mostrar para vocês. Talvez alguns aqui já viram, mas para os que não viram, é um vídeo importante. Só um instantinho que eu vou compartilhá-lo aqui, tá bom? Facebook family, how you Presta doing? atenção no que ele diz, It's me, irmão. Terry Crews again. I just want to address some things real quick, man. You know, the subject is dirty little secret, and you know, for years, my dirty little secret was that I was addicted to pornography for years. Now, most of you who are on Facebook are using the internet, and it's kind of crazy because this thing has become a problem. I think it's a worldwide problem, but pornography, it really messed up my life in a lot of ways. And, you know, the thing is, it became a thing where I didn't tell anybody. I didn't tell anybody. It was a thing that, it was my secret, nobody knew. And that allowed it to grow. And it got bad. And when I say bad, some people deny, they say, hey man, you know, you can't really be addicted to pornography. There's no way. But I'm gonna tell you something. If day turns into night and you are still watching, you probably got a problem. And that was me. It affected everything. I didn't tell my wife, didn't tell my friends, nobody knew. But the internet allowed that little secret to just stay and grow. And it was something that, you know, my wife was literally like, I don't know you anymore. I'm out of here. And that changed me. I had to change because I realized, yo, this thing is a major problem. I literally had to go to rehab for it. And the thing what I found is that by not telling people, it becomes more powerful. But when you tell, and when you put it out there in the open, just like I'm doing right now, to the whole world, it loses its power. And everybody wants you to keep this little secret. Don't tell anybody. Don't whisper in this and this. I'm telling. And I'm putting it out there. Let me tell you something. You know, I've been free of this thing probably going on 6-7 years now. Thank goodness. But now it's become my battle to help other people who are going through the same thing. Now I know, again, you're on the internet. If you don't have this problem, it's okay. A lot of people don't. But there are a lot of people who can't stop. And I'm here to help you. You can talk to me. Now, some of you may not agree. Please tell me what you think. But my issue was, and is with pornography, is that it changes the way you think about people. People become objects. People become, you know, body parts. They become things to be used rather than people to be loved. And it really, you know, you start to change the way you see people, and you start to use people. You start to feel like, you know, you're the man and they're just, you know, whatever. And I had to change my thinking. I had to change what I believed. And once I knew, and once I was aware of what it was doing to me, it changed me. And I knew, I said, I got to stop this. And I'm going to tell you this. My wife was like, I'm out. And you know what? I did not get help so that I could get my wife back. I just want to tell you that. I got help because I needed it. My wife could have decided I'm gone and that would have been it. And you know what? Ain't nothing I could have done about it because that was her choice. But she did decide to stay with me because she knew I was repentant. She knew I was going to get help, and she knew I was sorry. Let me tell you something, not enough to just ask forgiveness. It's always necessary to make amends, to fix
the problem, to do whatever you can to fix the problem. So, if you are going through some things like this, or if you're not, if you agree, if you don't agree, I'm keeping it real, y'all. I'm keeping it real. Hey, it's your boy Terry Crews. I'm not playing. It's intensity level Terry Crews. We going all the way. 2016. You know what I mean? We don't battle people. You battle mindsets. You battle mindsets that attempt to put people down. You battle mindsets that attempt to hold people back. That's what I'm battling. I don't battle people. I battle the way people think. That's what I'm talking about. So again, I love you. Share with me. Come with me. I'm gonna be doing this a lot. So please, if you don't like it, I understand. I'm with you. I can sing, making my way downtown, walking fast, faces passing, I'm homebound. Só. Deixa eu só voltar de onde via as pessoas, né? Por conta da pornografia. E ele contando também o que ele fez para se livrar. Né? Ele teve que, como diz o texto anterior, ele teve que literalmente fazer um reboot. Rever como ele via as pessoas, né? O que eram as pessoas para ele quando ele era viciado e como ele deveria ver as pessoas quando ele estava lutando para largar a pornografia, né? É interessante esse vídeo. Bom, aqui eu tenho um caso importante e assustador ao mesmo tempo. Por quê? Quando uma pessoa é viciada em pornografia, por exemplo, eu fui alguns dias atrás na igreja da Suene e eu estava falando lá com os jovens, com a igreja, na verdade, porque quando passa num psicólogo, num psicopedagogo, e aqui é uma coisa interessante, porque quando o jovem passa no psicopedagogo, no psicólogo, no médico, o médico orienta eles a se masturbarem para conhecerem o corpo, né? A verem vídeos, enfim. Só que eles não contam qual é o final disso, quais podem ser as consequências disso, né? Para muitas pessoas, não vão ter consequências mais drásticas, né? Elas vão se tornar viciadas, vão ter problemas, alguns pequenos problemas por conta disso, mas não vai passar daquilo. Mas, em outros casos, isso gera problemas seríssimos. Nos Estados Unidos, teve um advogado psicólogo que se tornou um serial killer, né? Ele foi morto por conta disso. E aqui tem o caso de Ted Bundy. Bundy, né? Band, sei lá, Bundy, acho que é Bundy mesmo que fala. Bom, ele conta como a pornografia foi o que o levou a se tornar um assassino em série. E aí, olha que coisa interessante. Quando o jovem passa no psicólogo, psicopedagogo, no médico, o médico fala, vai assistir pornografia, vai se masturbar. Será que ele falou que ele poderia se tornar um assassino em série? Obviamente que não, né? Mas nesse caso aqui aconteceu. Eu vou ler só um trecho para vocês, mas depois, se vocês pesquisarem na internet, vocês podem encontrar a reportagem inteira, né? O texto inteiro lá para vocês lerem tudo. Se alguém não conseguir encontrar, pede para mim que eu mando. Vai dizer assim, ó, Ted Bundy, um infame serial killer, concedeu uma entrevista ao psicólogo James Dawson pouco antes de ser executado, em 24 de janeiro de 1989. Nessa entrevista, ele descreveu a agonia do seu vício em pornografia. Bundy volta às suas raízes, explicando o desenvolvimento do seu comportamento compulsivo. Ele revela seu vício em pornografia pesada e como isso alimentou os terríveis crimes que cometeu. A reportagem ela é bem extensa, tá? O diálogo entre eles, né? Entre o Dawson e o Bundy, é bem extensa. Então, assim, eu selecionei só um trecho para mostrar para vocês, né? Mas se vocês lerem tudo, vocês vão ver que é aterrador, é assustador o negócio. Bom, o Dawson pergunta para ele assim, quanto tempo você levou antes de realmente agredir alguém? Porque no início, eu já mostrei para vocês também, né, nos outros estudos, eles observam, eles não se relacionam com ninguém, mas também não agridem, né? Eles respeitam até, eles ficam de longe observando, o prazer dele é ver pessoas se trocando, né, escondidos ali, obviamente a pessoa não sabe,
Aí eles começam a observar, de repente pega uma pessoa ali, por uma fresta ali, a pessoa se trocando, é onde eles sentem muito prazer com isso, né? Só que isso pode modificar-se ao longo do tempo, né? Isso pode tomar outras proporções, como é o caso desse homem aqui. Quanto tempo levou até você agredir alguém? Ele diz assim, ó, anos. Não foi de uma hora para outra. Levaram anos. Eu estava lidando com as inibições muito fortes contra o comportamento criminoso e violento. Eu estava lidando com inibições muito fortes contra o comportamento criminoso e violento. Havia sido condicionado a criar para mim, a partir do meu bairro, ambiente, igreja e escolas, né? Desculpa, isso havia sido condicionado, perdão, estou com meu óculos aqui, deixa eu aumentar esse negócio aqui. Pronto. Aí. Eu troquei um óculos essa semana, eu estou me adaptando com esse aqui ainda. Parece que eu estou enxergando menos com ele do que com o outro. Bom, mas vamos lá. Isso havia sido condicionado e criado para mim a partir do meu bairro, ambiente, igrejas e escolas. Eu sabia que era errado pensar nisso. E certamente fazer isso estava errado. Eu estava no limite. E os últimos vestígios de condenação estavam sendo testados, de tentação estavam sendo testados constantemente. E assaltos pelo tipo de vida de fantasia que era alimentada em grande parte pela pornografia. Bom, ele diz assim que ele estava no limite, né? Os últimos vestígios de contentação ali estavam sendo testados e assaltados pelo tipo de fantasia, e tudo isso era alimentado pelo vício dele na pornografia. Aí o Dawson pergunta para ele, você se lembra do que te empurrou nesse limite, do que te fez transpor esse limite? Você se lembra da decisão de ir atrás? Você se lembra onde você decidiu jogar a cautela ao vento? Né? Quando você chutou o balde, que momento foi isso? Aí ele diz, é uma coisa muito difícil de descrever. A sensação de alcançar aquele ponto em que eu sabia que não poderia mais controlar, as barreiras que eu aprendi quando criança não foram suficientes para me impedir de procurar e prejudicar alguém. Seria correto chamar isso de um frenesi sexual? Aí ele responde assim, essa é uma maneira de descrever isso. Uma compulsão, uma acumulação dessa energia destrutiva. Outro fato que não mencionei é o uso do álcool. Em conjunto com a minha exposição à pornografia, o álcool reduziu as minhas inibições e a pornografia os corroeu ainda mais. Então, enfim, ele deixa claro nesse texto que a pornografia, o vício na pornografia, o impulsionou nessa vida. Quando ele misturou o vício da pornografia com álcool, aí sim ele criou coragem para fazer tudo o que ele queria. Né? Então, e uma outra coisa que me chama a atenção aqui, nesse último texto, ele diz assim, ó, é difícil de escrever, mas é uma compulsão, uma acumulação desta energia. Então, ele foi acumulando esta energia destrutiva, como ele chama, por anos. Quando ela explodiu, ele se tornou um assassino em série, um serial killer nos Estados Unidos. Então, irmãos, o vício na pornografia, ele vai muito além de prejudicar unicamente a pessoa que é viciada. Ele prejudica e mata até quem está em volta também dessas pessoas. Bom, eu tenho só mais um vídeo para mostrar para vocês e aí eu concluo, tá? Por que eu queria mostrar esse vídeo? Porque a gente falou bastante da questão da pornografia. E o mal que ela traz. Eu queria mostrar para vocês, e para mim concluir, um rapaz que se libertou do vício da pornografia. Porque às vezes a gente fala bastante de que a gente precisa se livrar, precisa se libertar do mal, mas nós não mostramos como nos libertar, né? Não damos o escape, não mostramos a saída. E também eu acho que é muito mais inspirador para quem está sofrendo desse problema ver alguém que passou pelo mesmo problema e conseguiu se libertar.
Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, é muito mais fácil um bêbado largar a bebida quando alguém que foi alcoólatra, mostra para ele que é possível se libertar, né? É um bêbado viciado que precisa largar a bebida. Então chega alguém, um ex-alcoólatra, e diz para ele: olha, eu me libertei, você pode se libertar também. Quando alguém é viciado em drogas, é muito mais fácil ele se inspirar a abandonar o vício quando ele olha alguém que diz para ele: olha, eu fui viciado em drogas, estive na mesma situação que você, e agora eu me libertei, eu sou liberto, você pode se libertar também. No caso da pornografia, é a mesma coisa. Quem não foi viciado em pornografia, apesar de todos nós sermos viciados em menor ou maior grau, né, as pesquisas mostram isso, todos nós já fomos influenciados e somos influenciados pela pornografia, em maior ou menor grau, mas apesar de não estarmos no mesmo grau das pessoas, ou melhor, por não estarmos no mesmo grau de algumas pessoas, isso dificulta o nosso diálogo com eles, sabe? Eles se inspiram menos em nós. Mas quando eles veem alguém que esteve na mesma situação, como no caso do Terry Crews, e conseguiu se libertar, isso também vai fortalecê-los. Então eu queria só mostrar um vídeo de um rapaz, ele chama Mário, ele foi viciado em pornografia, ele se libertou, e ele apresenta no vídeo 5 passos que o levaram à libertação, à liberdade da pornografia, e que podem levar também aqueles que estão assistindo, que talvez estejam sofrendo do mesmo mal, também a essa liberdade, ok? Bom, eu vou colocar o vídeo aqui, vou compartilhá-lo. Tive contato com a pornografia com apenas 9 anos de idade. Passei a ver revistas, entrar em sites, aprendi a assistir vídeos e eu sei o mal que isso me causou. Só após os meus 20 anos de idade é que eu fui liberto desse mal. Então, eu quero ajudar você a se livrar da pornografia. Bora pro vídeo. Então segura. Hoje eu quero te dar 5 dicas infalíveis de como vencer a pornografia. Antes de começar, eu já quero pedir que você se inscreva, ative o sininho, já pega esse vídeo e manda para essa pessoa logo. Compartilhe nas suas redes sociais e manda nos grupos do WhatsApp. Conteúdo de valor, vale a pena assistir e compartilhar. A primeira dica que eu quero te dar: acredite em Deus e em você. Parece muito clichê, mas não é não. A Bíblia diz que Deus não vai permitir que tenhamos um fardo a qual não podemos suportar. 1 Coríntios 10:13. Então, veja a pornografia como uma prova, como uma luta que você precisa vencer diariamente, constantemente. E acredite nisso de verdade, porque você pode vencer a pornografia. Você não é dominado por ela, você é dominado por Deus. Por isso, o pecado não pode comandar a sua vida. Então, não se esqueça, acredite em Deus, acredite em você. A segunda dica é confesse. Tiago 5,16 vai dizer: confessai os seus pecados uns aos outros para seres curados e perdoados por Deus. E aqui eu abro um parêntese: não fale com qualquer pessoa. Fale com alguém que esteja melhor do que você e vai te ajudar de verdade. De preferência, fale com seu pastor, fale com seu líder, com a sua pastora, com sua líder. Converse com seu pai ou converse com a sua mãe. Mas converse com alguém que esteja melhor do que você e que realmente tem o intuito de te ajudar a vencer esse vício. Pecado escondido é pecado que cresce, consome e te mata. Mas a partir do momento que você confessa, é pecado enfraquecido, vencido e por Deus perdoado. Então não se esconda atrás desse pecado. Eu sei que é difícil confessar, eu sei que não é fácil, mas você precisa tomar essa decisão, porque quando você faz isso, você já quebra a cadeia da omissão e as portas da liberdade começam a se abrir para você. Então, confesse. A terceira dica é: arrependa-se de verdade. A palavra arrependimento vem do grego metanoia. É uma mudança de posição, é estar em uma direção e voltar literalmente, ou seja, você dá as costas para onde você estava indo e agora você toma um novo alvo, uma nova posição. Você precisa se arrepender de verdade, mudar a sua mentalidade e entender que a pornografia é um mal que destrói lares, famílias e vidas. E quando você entende isso,
você não mais apoia. E quando você não apoia, você se torna contra. E aí, quando você se deixar ser levado para o Espírito, você começa a rejeitar aquilo que o Espírito rejeita. Então, não se esqueça, se arrependa disso. Vamos fazer o seguinte, tira um print dessa tela e me marca lá no Instagram com o seguinte comentário: eu venci a pornografia. Se você que está me assistindo já venceu a pornografia, deixe nos comentários aqui abaixo, hashtag eu venci a pornografia. Se não, deixe, eu vou vencer a pornografia. Quarta dica, ame ao próximo como a ti mesmo. Cara, essa dica é muito importante. Por quê? O mundo pornográfico fatura milhões e milhões por ano. E quando nós acessamos, nós financiamos isso. Mas existem pessoas ali que são prejudicadas diretamente com a pornografia. E aí, nós temos que parar de ver o outro como um objeto sexual que foi criado apenas para satisfazer as nossas vontades e entender que ele é uma criatura que pode se tornar filho de Deus e participar do reino do Senhor. Então a gente tem que ter essa mentalidade de amar o próximo como a nós mesmos. Então ame essas pessoas para que elas não sejam prejudicadas e você vença esse mal e parar de financiar a indústria pornográfica no mundo. Quinta e última dica. Não desista. Quando você tenta se livrar de um vício, é normal que aconteçam quedas. Então não desanime se caso você ter uma recaída. O que não pode é você desistir e permitir que ela te domine novamente. Seja constante, mantenha o foco. Foco. E eu tenho certeza que com essas 5 dicas práticas, você vai vencer a pornografia. Mas você precisa aplicá-las na prática para que elas funcionem. Falar de pornografia é um assunto muito complicado e amplo. Então é impossível falar disso aprofundadamente num vídeo de 5 a 6 minutos. Então, se quiserem, comente aqui abaixo. Hashtag parte 2. E eu farei a parte 2 desse vídeo com outras dicas que me ajudaram a vencer a pornografia. Não foram só essas 5. Existe outra. Bom, existem outras, né? Outras dicas, mas as principais são essas, sim, né? Você confia em Deus, confessa os seus pecados, né? Não desista, ok? Respeite o próximo como a si mesmo, enfim, né? Quando a gente faz isso, obviamente Deus vai nos fortalecer, a gente vai conseguir se livrar desse mal. Gente, eu tenho um outro vídeo aqui que esse eu não vou passar, mas eu só vou colocar aqui na tela para vocês fazerem um print, para vocês assistirem depois, tá? Eu só quero mostrá-lo aqui na tela, porque esse é muito importante mesmo, né? Ele tem 3 minutos, mas o tempo está bem avançado, eu não vou passar, não. Mas se vocês quiserem vê-lo, deixa eu só concluir lendo os mesmos textos que eu li no início, no primeiro estudo, tá? Está no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos... lá no PowerPoint está do 13, né? No PowerPoint está do 13, mas eu vou ler a partir do 12 até o 19. Até o 20, perdão. Diz assim: ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus também ressuscitou o Senhor. Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse 2, uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado
que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais ambos pertencem a Deus. Gente, que Deus nos abençoe. Que o bom Senhor Jesus nos ajude. Eu não sei se alguém aqui sofre desse mal, mas se sofre, o Senhor Jesus tem a solução para o nosso problema. Se a gente não sofre desse mal, cabe a nós, como cristãos, ajudar aqueles que estão sofrendo com isso. São males terríveis, a gente viu aqui as consequências, a gente viu que pode levar tanto à depressão, como ao distanciamento social, à exclusão social. Nós vimos que pode tornar até, em graus mais extremos, uma pessoa em um serial killer. Né? Então, aquilo que a gente puder fazer por uma pessoa que sofre desse mal, que Deus nos ajude para que a gente faça. Então, que Deus abençoe a todos. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser comentar alguma coisa, fiquem à vontade.